Ok. Pessoal, então agora oficial e gravando, só lembrando que a gente já falou um pouco sobre a questão do controle financeiro, plano financeiro. Nós falamos a primeira etapa do plano financeiro. Hoje nós vamos falar uma segunda parte, que é o quê? Que é a estimativa do faturamento mensal da empresa, tá? Dentro disso aqui, a gente vai ver uma coisa bem interessante, que é com relação aos preços, né? Vamos fazer um levantamento sobre isso, vamos ver a estimativa de custo unitário, como é que a gente vai calcular isso, tá certo? Estimativa dos custos de comercialização. E aí a gente finaliza antes aqui no 5.7, tá ok? Por que é que a gente vai parar por aqui, professor? Porque esse assunto ele é muito extenso e a gente precisa trabalhar ele de forma com que vocês não confundam. Bacana? Vamos andar então. Quando eu falo estimativa do faturamento mensal de uma empresa, eu estou falando, em outras palavras, deixa eu abrir minha câmera aqui, porque senão vocês vão ficar tristes em não me ver só minha foto, e vão precisar até tomar antidepressivo. Então eu vou colocar minha foto, porque ninguém precisa tomar antidepressivo. Beleza? Vamos lá então, gente. O que ele fala para a gente aqui? Quando eu falo de estimativa de faturamento mensal, o que é que vem na cabeça da gente, primeiramente? Primeiras coisas que vem na cabeça da gente. Fala aí para mim. Dinheiro. Dinheiro. Ou seja, quanto é que a minha empresa vai ganhar, né? E aí muita gente vai virar e falar assim, ó, a primeira coisa que vem na minha cabeça é, eu vou comprar uma BMW para mim. A primeira coisa que vem na cabeça é, não, eu vou ter uma fazenda, ou vou comprar uma casa na praia, né? Quando eu falo sobre estimativa de faturamento. Gente, todos esses pensamentos de termos coisas é muito interessante, tá? O Pedro Igor colocou que a primeira coisa que vem na cabeça dele é o lucro de um ano. Bacana se você pensa assim, Pedro. Mas é que assim, de um âmbito geral, muita gente tem diversos pensamentos quando fala relacionado à questão de lucro da empresa, né? Mas a gente, aqui nesse nosso processo, eu vou mostrar para vocês de uma forma que é bem real, e a gente não tem que ficar sonhando muito, não, tá? A gente, numa empresa, a gente tem que ter o pé no chão para que a gente possa caminhar com passos firmes, para que a gente possa futuramente dar mais passos largos e alcançar o que a gente precisa, tá ok? Então, quando eu vou Não fazer... sendo como no plano de negócios. Como se havia relatado, um indivíduo enviesado com seu próprio trabalho não realizaria um bom plano de negócio. Exatamente. Por isso, assim, é importante você, quando for fazer um plano de negócio, você deixar suas paixões de lado, né? Ou contratar uma empresa, porque aqui você, quando você vai falar de estimativa de faturamento mensal, e você está fazendo o seu próprio plano, a gente costuma automaticamente sonhar. Ah, eu quero comprar isso, ah, eu quero comprar aquilo. Então você já vai imaginar, meu faturamento mensal vai ser tanto. E que, na verdade, a gente vai ver aqui, talvez ele não alcance isso que você imagina, né? É muito importante a gente trabalhar aí com o pé no chão para a gente não fazer e não dar vamos usar o termo aqui, não dar um tiro errado, tá legal? Vamos lá. Como é que eu faço, então, a questão do faturamento, da estimativa desse faturamento? Ó, aí ele vem falando para a gente que essa talvez seja uma das tarefas mais difíceis para quem ainda não iniciou suas atividades, né? Por exemplo, a minha empresa é nova, eu estou abrindo ela agora, deixa eu ver quem entrou, só um minutinho, vamos deixar o Arthur chegar. Beleza, Arthur? Seja bem-vindo. E aí o seguinte, quando eu faço essa estimativa, e aí como a minha empresa está começando agora, eu vou pensar assim, peraí, mas como é que eu vou calcular, como é que eu vou estimar o que eu vou vender? Né? A gente vai ver isso aqui também. Ó, uma forma de estimar o quanto que a empresa vai faturar por mês é você multiplicar a quantidade dos produtos que você tem para ser oferecido pelo preço de venda e que deve ser baseado
em algumas informações do mercado, que são elas, que você tem que levar em consideração. Qual que é o preço que os seus concorrentes estão vendendo esse produto? E quem são e quantos são seus potenciais clientes e quanto eles estão dispostos a pagar? Ah, quer ver uma coisa? Quando você fala assim, disposto a pagar, você sabendo que você é um cliente, você vai virar e falar assim, se um produto... Eu vou dar um exemplo muito prático. Eu coloquei a minha casa à venda, né? Aí apareceu uma proposta de um cara que queria me dar um pouco de dinheiro agora em dezembro, outro pouco de dinheiro em dezembro do ano que vem, e o final do pagamento em dezembro de 2023. Olha o cara sem noção, né? Peraí, isso é o que o cara está disposto a pagar na minha casa. Peraí, mas eu estou disposto a vender por esse preço? Não. Para vender dessa forma? Não, não estou. Entendeu? Então, assim, não é porque quando eu falo que aquilo que o cliente está disposto a pagar, não é pensando que o cliente também vai querer te explorar. Não, você vai fazer uma média daquilo que é o padrão natural. A gente tem sempre usado os smartphones como exemplo, né? Por que é que a Apple coloca o preço dos seus smartphones muito mais alto do que as outras, mesmo sabendo que a tecnologia embarcada neles não é tão superior aos dos outros? Vamos pensar. Porque eles têm uma outra coisa agregada, que é o nome, que é o status que dá o cara fazer uma selfie lá mostrando que ele está fazendo uma selfie de iPhone, né? Uma selfie não, uma foto de espelho. Por que as fotos de espelhos existem? Só para mostrar mesmo que o cara está com iPhone, entendeu? Inclusive, esses dias atrás eu vi um nicho de mercado até interessante, que o cara colocou lá assim, aluga-se iPhone 12 para fazer selfie. Olha que doideira, né? Complicado. Mas você estava falando, Pedro, eu te cortei. Diga aí. É relativo, por exemplo, até mesmo a capinha do iPhone, ela vem com um espaço para mostrar o símbolo, por exemplo. Tem que proteger Exatamente. o telefone, mas mesmo assim mostrar o símbolo que você tem um iPhone. Exatamente, para mostrar a logomarca. Exatamente. Aí você mostrou a sua logomarca ali, se o cara falar, pô, tá com iPhone, olha lá, né? Mas aí você tem que trabalhar o quê? Quanto é que seu cliente está disposto a pagar pelo seu produto? Ó, as previsões de vendas, elas têm que ser baseadas no quê? Na avaliação do seu mercado, tá? Não só na avaliação do mercado, mas na sua capacidade produtiva também. Porque às vezes você percebe que o mercado vai comprar tudo que você produzir. Mas quanto é que você consegue produzir? Entendeu? Então, quando você faz essa pergunta, automaticamente você está falando assim, a minha estrutura atual, a minha capacidade instalada é suficiente para atender a demanda do mercado? Não, não é. Opa, aí tem um indicativo. Preste atenção. Se o mercado quer o meu produto, eu não consigo faturar, produzir o tanto que o meu cliente, que os meus clientes querem comprar, olha que se você for o único representante daquele produto na região, você tem aí uma oportunidade, e que muitos fazem, de aumentar sua margem de lucro. Tá? Isso assim, é ilegal? Não, não é ilegal, mas é imoral, né? Mas muitas empresas não querem nem saber, eles aumentam e pronto, né? O pensamento deles nunca foi a satisfação do cliente 100%, mas principalmente em ganhar em cima da satisfação do cliente, né? Ó, outra coisa que ele fala para a gente aqui, ó, que a gente tem que fazer a estimativa do faturamento num período de pelo menos 12 meses. Eu preciso fazer um estudo de pelo menos 12 meses de quanto é que eu vou faturar. Por que eu preciso fazer de 12 meses? Porque eu preciso sempre pensar na questão da sazonalidade desse período, tá? Por exemplo, se a minha empresa ela é uma loja de produtos, vamos colocar aqui, de roupa, loja de roupa, por exemplo. Dia dos namorados, dia de pai, dia de mãe.
dia Natal, né? São datas sazonais que aumentam a venda. Da mesma forma que períodos de baixa, como, por exemplo, janeiro, fevereiro. E aí você percebe que nos períodos de baixa é onde entram as grandes promoções, né? Isso, assim, pode ocorrer essa sazonalidade, ou seja, ela pode crescer ou ela pode diminuir. Por isso você faz em 12 meses, porque em 12 meses você consegue fazer uma média para você ter a relação disso, tá ok? Pessoal, deixa eu ver quem é que falou alguma coisa aqui, ó. Tá. Pedro Igor, receio que isso seja requisitado do plano de negócio, pois a minha empresa realizou estimativa análoga. Exatamente, lógico que vai ser, tá? Isso mesmo, tá? E aí eu continuo, ó. A minha estimativa de vendas, ela tem que ser considerada o quê? O preço do mercado, né? Porém, existem outros meios para se precificar um produto, como, por exemplo, fixar uma margem de ganho sobre o produto. Ah, como é que é isso, professor? Ah, por exemplo, eu vou falar que eu quero ganhar 10% no valor do meu produto, tá? Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar todos os custos do meu produto, matéria-prima, custo de fabricação, custo Quando eu falo custo de fabricação, dentro do custo de fabricação tem custos fixos, custos operacionais, custos pré-operacionais, período que eu tenho que calcular de juro que eu vou ter que pagar, ou seja, que eu vou ter que pagar não, que eu vou ter que calcular pelo preço pela quantidade de tempo que o dinheiro vai ficar no bolso do cliente. O que é isso? A minha venda parcelada, tá? Bacana, professor. E aí eu coloco só 10% de lucro em cima. E aí, se, por exemplo, eu fiz o custo, eu vou lá na Apple de novo, ela faz o custo de todo o telefone dela. O custo dele ficou $200, $100, vamos colocar. Ficou $100. E ele quer ganhar só 10%, o que ele vai fazer? Ele vai colocar $50, $100, ele vai colocar $10 de lucro e ele vai poder vender esse produto por $110. Entendeu? Vocês já imaginaram se a Apple resolve a não fazer uma coisa como eles fazem hoje e colocar uma taxa fixa de lucro e que seja uma taxa abaixo daquilo do que hoje eles têm? Venderiam muito mais e provavelmente até ultrapassaria o lucro. Perderia Pode falar. Perderia um pouco a respeito, por exemplo, perderia um pouco a respeito de uma característica dela, né? Pois, por exemplo, a Apple tem essa característica de ter telefones caros e por isso poucos indivíduos podem comprar. Novamente, o status. Ou seja, se ela populariza o telefone com É exatamente o que eu ia preço falar. mais barato, A Apple ela não vai fazer status. isso. A Apple não faz isso porque ela tem o nome embarcado, tá? O nome, o custo. Mas a gente tem exemplos de celulares que fazem isso, professor. Sim. E ganham muito. Sim, mas é porque. Estão ganhando muito dinheiro por agora. Sim, mas esses celulares agora, por exemplo, Gustavo, eles não são celulares que têm um nome consolidado no mercado. Entendeu? É um nome que está em consolidação, ele está em construção ainda. Perceberam? Então ele pode fazer isso. Você percebe que existem outros celulares de outras marcas com tecnologia, se não superior à da Apple, com custo muito menor, tá? Então, assim, mas a Apple, ela tem o quê? Tem um nome que ela tem que levar em consideração, que ela coloca como preço também, tá? Porque, gente, só um parágrafo aqui e um parêntese dentro desse momento, que a gente não vai estudar isso dentro do plano de negócios, mas para que vocês tenham uma noção sobre isso. Quando você tem um equipamento, por exemplo, a Dell, a Apple, quem mais? A Lenovo já está começando também, a Sony Vaio, tá? Que tem um nome que é muito conhecido, eles utilizam uma questão chamada de aluguel da marca. Aluguel da marca, o que é isso? Isso acontece também com tênis, tá? Com calçado, por exemplo.
a ASICS, a Adidas, a Nike. A Nike, com os Air Jordan de 20 mil reais, que eu nunca vi aquilo. Pois é. Então aí o que eles fazem? Eles pegam o lucro, colocou lá, estipulou um lucro. Só que eles colocam também um aluguel que a própria marca paga para ela mesma para usar o próprio nome. Ou seja, o produto paga para usar o nome da marca. Em outras palavras, você e eu que somos consumidores, pagamos para usar aquela marca. Isso está embutido nesse custo do produto. Eles colocam como se o aluguel daquela marca fosse uma, vou usar o termo aqui, como se nós estivéssemos pagando para fazer uma propaganda daquela marca. Nós estamos usando aquela marca e ainda pagando para usar ela. Entendeu? Nós estamos fazendo propaganda e pagando para isso. Em outras palavras, eles colocam aquele aluguel do nome dentro do produto. Tá? Não sei se vocês conseguiram entender. Conseguiu? Deixa eu ver se eu abro aqui um documento aqui para poder explicar para vocês melhor. Ó, por exemplo, vamos colocar aqui um tênis. Um tênis Nike. Igual eu vi esses dias no Instagram. Um tênis Nike, né? Totalmente original. O custo dele de produção, vou colocar aqui, é R$25, tá? Mas eu vou pagar R$75 de aluguel do nome. Certo? Então, o preço do meu produto de venda vai ser R$100. Entenderam? Esse aqui é o aluguel do nome. Eu vou incluir no preço. Dentro desses R$25 aqui, ó, aqui já está o quê? Ó, os custos fixos e variáveis, etc., de custos, tá? Professor, aponto que esta empresa poderia se tornar somente uma empresa de, por assim relatar, como vender bons produtos, pois se outra empresa apresenta determinado produto para a Apple e relata, ok, você pode vender, a Apple venderia bem mais caro e obteria bem mais lucro do que essa empresa venderia se ela vendesse mais caro, por exemplo, no mesmo valor que a Apple venderia. Então, por exemplo, seria uma empresa negocia com a Apple. Ok, você vende meu produto e eu ganho 50%, o resto é seu. Seria mais ou menos isso. Por exemplo, você coloca aqui, ó, o tênis da Nike. O tênis Nike vendido no Brasil, ele é fabricado onde? No Brasil, imagino. No Brasil, exatamente. Existe uma cidade chamada Divinópolis, em Minas Gerais, que fica bem pertinho de Belo Horizonte, que tem uma outra cidade próxima chamada Nova Serrana, que também lá nas Minas Gerais, eles é quem fabricam os tênis da Nike e da Adidas no Brasil. Olha só que loucura, né? E como é que é isso, professor? Como é que funciona, então? Funciona da seguinte forma. Muitas vezes, aquele produto que ele tem lá, eles fazem todos os tênis, todas as roupas, fazem tudo lá. E vem o pessoal do controle de qualidade da Nike, da Adidas, e fazem a inspeção 100% daquele produto, tá? E aí eles fazem, ó, esse produto aqui é bom. Então eles separam. Quando eles separam aquele produto bom,
o que ele faz? Aquele produto bom vai para a loja de venda normal, tá? E o produto ruim jogado fora? Não, o produto ruim vai para as outlets, certo? Que na verdade não tem nada de ruim nisso, tá? É, exatamente, porque eles têm um selo de qualidade, tanto na outlet quanto na loja normal, ele garante o selo dele. E vai bater no peito e falar, olha, fui eu que produzi isso aqui. Que na verdade eles compraram de uma fábrica pequena. Nova Serrana, Divinópolis, tem um monte de fábricazinha pequena. E lá você compra, por exemplo, um tênis igual da Nike, de última geração aqui, que custa aí R$3.000 no mercado, você vai pagar lá R$200 nele lá, só que sem a marquinha da Nike. Mas o mesmo tênis. Você entendeu? Porque muitos tênis, eles às vezes rejeitam. Não vai nem para as outlets. Aí esses que tem defeitos que a gente nem consegue ver, mas que o pessoal do controle de qualidade viu, então eles não aceitam, não recebem esses produtos. Entenderam, gente? Então, assim, é o tal do preço do aluguel da marca. E aí, voltando aqui, aí ele vem para a gente, olha só, como é que a gente deve fazer, né, para poder calcular o nosso faturamento total aqui. E agora, a estimativa do custo unitário de matéria-prima e materiais diretos e terceirizações. Aqui, a gente vai fazer o cálculo de custo desses materiais, né? Por exemplo, vai somar aqui a matéria-prima com a embalagem. E essa informação, por que ela é importante para a gente? Essa informação, ela é importante porque ela vai me dizer se eu consigo trabalhar com preço competitivo o meu produto ou não. Vocês se lembram que, até hoje, né, o pessoal compra muita coisa da China com uma diferença muito grande, porque a mão de obra lá é praticamente grátis, né, de graça. E a mão de obra aqui no Brasil, ela tem um custo. O custo dela é mais elevado. Da mesma forma que a matéria-prima, né? Eu não consigo entender como é que eles compram matéria-prima nossa e conseguem vender mais barato do que o que a gente vende por aqui, mesmo a gente produzindo aqui, né? E ele traz para a gente um exemplo para que a gente possa descobrir como é que custa isso, como é que é feito esse cálculo, né? Primeira coisa que ele dá um exemplo aqui de uma calça masculina, ele vai falar para a gente a questão dos custos, né? O que é que eu vou gastar de material para a produção dessa calça? Tá aqui, tá? Bacana. Quanto que eu vou gastar? Quanto custa e qual é o custo total desse meu produto, tá? Ele vai falar que a primeira coisa que eu preciso é de tecido, elástico, linha, zíper, botão, etiqueta, né? Aí vem o saco plástico para embalagem e a caixa. E aí ele vai falar para mim que é o seguinte, olha, que ele vai gastar 4 metros de calça, de tecido, tá? 2 metros de elástico, 15 metros de linha, um zíper, 4 botões, uma etiqueta, um saco plástico e uma caixa. E em cima disso, ele já me joga quanto custa cada um. Unitário, tá? Por exemplo, custa R$ 2,50 o metro do tecido. Então, meu preço total vai ser R$10. E assim sucessivo, né? E ele fecha aqui pra gente com um total de R$ 14,15 o custo de uma calça masculina. Beleza? Até aqui tá tranquilo, né? Então, assim, a gente vai pensando dessa forma. E aí ele joga para cá, né? Tá. Ele lembra para a gente uma coisa interessante, tá? Que esse item ele só pode ser preenchido e só deve ser preenchido pelo setor industrial, beleza? Tá, mas aí você pode virar para mim e falar assim, professor, como é que eu vou fazer então se a minha empresa ela é prestação de serviço? Aí olha só, aqui ele vem insumo material. Aí eu venho e vou calcular como. Quando eu for prestação de serviço, não está aqui. Mas o prestação de serviço, nós vamos usar esse quadro aqui de modelo. Quando é prestação de serviço, eu tenho que calcular qual o material que eu vou usar,
quanto que eu vou usar, custo unitário, custo total. Mas, quando eu colocar aqui o custo unitário, depois do custo unitário, eu tenho que colocar qual que é a minha... Se eu estou produzindo o meu próprio produto que eu vou vender na minha prestação de serviço, o meu custo total já está incluído aqui. Se não está incluído aqui, se eu vou comprar para poder revender, eu tenho que ter uma outra coluna aqui falando para mim qual é o meu custo, qual é o meu lucro em cima disso. Ah, eu vou colocar 10%, 15%, 20%, não sei. Entendeu? Aí eu vou colocar o material e vou colocar a minha mão de obra. Tá. Quando eu colocar a minha mão de obra, eu vou colocar o quê? A quantidade de tempo que eu vou demorar para fazer aquele produto, para poder resolver, ou seja, prestar aquele serviço. Vou calcular qual é o custo unitário da minha hora, tá? E vou colocar o preço total. E assim eu vou chegar no final aqui, vendo materiais e insumos que eu vou usar, com a quantidade, seus custos, o lucro e o meu total de cada um, mais a mão de obra. Entenderam essa parte, gente? Sim, professor. Não ficou complicado, não? Ficou? Não, né? Bacana. Então vamos lá. Ó, estimativa dos custos de comercialização. Quando eu entro aqui na questão dos custos de comercialização, eu preciso levar em conta algumas questões. Por exemplo, aqui eu já vou ter que colocar, vou ter que inserir custos que não estão, que até agora a gente não falou especificamente sobre eles, tá? Falamos de forma, entre aspas, velada sobre eles. Aqui a gente precisa registrar os gastos com impostos, tá? Com as comissões dos vendedores. Tem que colocar aqui nesse custo. Por quê, gente? Porque ele é custo. Ah, mas o cara vai vender, isso já não está dentro do lucro? Não, não está. Aqui eu tenho que colocar aqui dentro, tá? Porque dentro aqui da estimativa de custo, eu falei que eu vou precisar ter, anteriormente eu falei que no preço do produto eu precisava ter custos fixos, custos pré-operacionais, custos operacionais, juro do tempo que eu vou financiar esse produto para o meu cliente e etc, né? Dentro desse custo de comercialização, eu não posso esquecer disso aqui, ó, imposto e comissão. Porque quem paga a conta sempre somos nós, consumidores, tá? Porque a pessoa que está prestando o serviço, e aqui, gente, ó, entra a mesma coisa, tanto prestação de serviço quanto venda de produto, tá? E para calcular, a gente precisa simplesmente, tá? Pegar o total das vendas que foi previsto, né? O percentual de imposto e comissão e agregar isso e pronto. Agora fiquem atentos, vocês que estão construindo o plano de negócio de vocês mais detalhado. As empresas que são optantes pelo Simples Nacional, tá? Que é um tipo de imposto que alcança só até determinado custo, elas devem considerar o recolhimento dos seguintes impostos: imposto de renda da pessoa física, PIS, COFINS, contribuição social. Beleza? Gente, deixa eu só fazer uma coisa aqui. E esse troço aqui tá me incomodando aqui. Vamos lá. E aí, olha só. Quando eu entro aqui, eu não posso esquecer de um imposto específico, que é o ICMS, tá? E aqui o ICMS, ele é calculado de forma diferente para cada estado. Por quê, professor? Porque cada estado tem uma alíquota diferente do ICMS. Tá certo? No caso, por exemplo, quando você é só o prestador de serviço, geralmente você não paga o ICMS, mas você paga o ISS, tá? Que é pago para quem? Para a prefeitura e empresa prestadora de serviço, ó. Beleza? Que as empresas prestadoras de serviço vai pagar para a prefeitura. Bacana? Vamos ver aqui, então. Ele nos dá aqui, ó, uma coisa mais detalhada, beleza? Por exemplo, ó,
faturamento, né? Tá aqui, a descrição. Eu vou colocar qual é o percentual do Simples, qual que é o faturamento estimado e qual é o custo do meu imposto, tá? Eu vou somar já. Aqui eu já vou pegar isso aqui, multiplicar por isso, já vou chegar nisso aqui. Bacana? E tudo incluído, ó. Gastos com a venda. Esse aqui é com a produção ainda, tá? Os impostos, ó. Federal, estadual e municipal. Bacana? E aí eu venho o gasto com a venda, que é a comissão, a propaganda, a taxa de administração de cartão de crédito. Se o meu produto, por exemplo, é vendido por uma empresa e por representantes autônomos, eu tenho que calcular, porque as comissões são diferentes, né? Eu preciso ter isso por aqui. Bacana? Deixa eu ver se dá para a gente falar sobre isso aqui também. Dá. Vamos passar por isso aqui. Beleza? Ó, apuração dos custos de materiais diretos ou indiretos, materiais diretos ou mercadorias vendidas. Tá. Aqui a gente tem que apurar o CMD, que é o custo de material direto, né? No caso, para a indústria. E no caso, para o comércio, do CMV, que é o custo de mercadorias vendidas. Ah, e para prestação de serviço? Não, eu não tenho mercadoria em prestação de serviço. Então, isso aqui eu não calculo, tá? Ó, esses custos de materiais diretos ou de mercadorias vendidas, ele representa o valor que tem que ser baixado do seu estoque quando você efetiva a sua venda, tá? E para calcular, basta você multiplicar a quantidade que você estimou de venda pelo custo de fabricação ou então aquisição do seu produto, tá? O custo material direto ou mercadorias vendidas, ele é classificado como um custo variável, porque ele vai variar de acordo com aquilo que você vendeu, tá? Ele pode aumentar ou pode diminuir, dependendo aí do seu volume de produção de vendas. Bacana? Então vamos lá, olha só. Aí ele já me falou aqui, ó, estimativa de venda, mais o que e o total aqui. Tranquilo? Vamos falar sobre a mão de obra também. Custo da mão de obra. Aqui a gente tem que definir quantas pessoas vão ser contratadas, ou seja, exatamente o que é necessário, tá? Para a realização de todas as atividades do seu negócio. A gente precisa também fazer uma pesquisa para determinar quanto que cada empregado vai receber, para ele poder ter uma média, né? Além de fazer esse cálculo, eu não posso esquecer de jeito nenhum que esses caras, eles têm FGTS que eu preciso pagar, férias, 13º, INSS, hora extra, aviso prévio. Isso tudo tem que estar aqui dentro do custo mão de obra, tá? Que entra onde, custo mão de obra? Por isso, muitas empresas não detêm interesse em mão de obra do próprio país e vão para países que detêm muita mão de obra, como a China ou outros lugares onde a mão de obra é muito barata. Às vezes, Pedro Igor, nem pelo fato da mão de obra ser barata, às vezes a mão de obra é até um pouco mais cara. Porém, as legislações trabalhistas lá não cobram FGTS, não cobram férias, não cobram 13º, não cobram INSS, não tem aviso prévio, entendeu? Então, assim, se eu já não tenho esses itens, é mais fácil para me contratar. Entenderam? Por que é que grandes empresas hoje fizeram o seguinte? Pegaram funcionários de alta administração e os CEOs das empresas fizeram o quê? Demitiram aqueles funcionários. Viraram para eles e falaram: nós estamos demitindo você, você abre uma empresa como microempreendedor individual e nós vamos contratar você para prestar o serviço para a gente. Olha que loucura, né? O cara passa a ser microempreendedor individual, ele parou de ter direito a FGTS, parou de ter direito a férias da empresa, 13º. Foi o design da Apple, professor, quem desenhava os celulares da Apple. Ele fez uma empresa própria e a Apple foi a primeira cliente dele. Exatamente. Ó, eu conheço uma empresa aqui em Palmas, tá? Que é uma das maiores empresas do Tocantins e da região norte na área de pavimentação. É uma empresa chamada EHL. Vocês já ouviram falar? A EHL, ela fez o seguinte: quando elas fazem a pavimentação asfáltica de vias,
tanto na cidade quanto nas estradas, todas necessitam que seja feito aqueles meio fio, né? Vocês já viram? Então, para pavimentação asfáltica, eles tinham um número X de funcionários. Para fazer a parte do paralelepípedo, ou seja, do meio fio, eles tinham X mais X mais X, ou seja, era muito mais mão de obra, de mão mesmo, do que operadores de máquinas. Aí o que foi que essa empresa fez? Chamou o encarregado da obra, virou para ele e falou assim, eu vou mandar você embora e todos os funcionários que fazem esse serviço. E te aconselho que você abra uma empresa, contrate todos esses funcionários e eu vou contratar a sua empresa para prestar serviço para mim. Olha que loucura. Entendeu? O que aconteceu? Esse cara, dono da empresa, deu uma oportunidade para um funcionário dele crescer, tá? E, de certa forma, fazer o quê? Ganhar mais dinheiro. E também que os outros funcionários continuaram empregados, só mudou de emprego de uma empresa para outra. Continuou ganhando a mesma coisa, todos os mesmos direitos. O que aconteceu com isso? Todo mundo ganhou, né? E aí isso precisa ser levado em consideração, tá, gente? Não pode esquecer, se você contratou o pessoal, você precisa ter isso em mãos, tá? Por exemplo, eu constituí uma empresa agora há pouco tempo para cá, tá? E nessa empresa, eu precisei de algumas pessoas para trabalharem para mim. O que foi que eu fiz? Eu fiz a contratação de microempreendedores individuais que fazem o serviço. Nós firmamos um contrato de prestação de serviço, onde ele tinha o prazo X de tempo para me entregar determinado produto. Certo? E aí, o que a gente fez com isso? Corremos atrás. Fizemos o que a gente tinha que fazer. Beleza? E aí, a coisa está andando. E vai dar certo, se Deus quiser. Daqui a pouco eu vou estar falando para vocês. Gente, tem estágio lá na empresa para vocês. Olha só, fica de olho. Quem pode dar essa informação de uma forma muito clara e transparente para a gente é o contador da sua empresa, tá? Esse cara vai falar para você certinho o que você vai gastar, onde você vai gastar e quanto você vai gastar de imposto, de contribuição sindical, de contribuição social, de impostos para funcionários e etc, tá? Por quê? Porque ele já tem contrato direto com os sindicatos, ele sabe qual é o piso salarial que tem que ser pago e quais são os benefícios. Então, encosta nesse cara aqui da sua empresa, que é sucesso, ó. Beleza? Aí ele já mostra pra gente como é que a gente tem que calcular isso. Ele vai falar número de empregados, salário mensal, encargos sociais, né? E fechou. Bacana? Esse aqui eu vou falar na próxima aula, o custo de depreciação. Bacana, gente? Só um minuto, por favor. Bacana, professor. Bacana. Beleza? Desliguei aqui a câmera para poder dar um espirro para não passar coronavírus para vocês pela câmera. Brincadeira, gente. Pessoal, dúvida? Tem alguma dúvida? Professor, existe alguma diferença quando o contador ele é de outra empresa, ele é terceirizado, ou quando ele pertence à sua empresa? Tem alguma facilidade a mais quando ele é da sua própria empresa ou não há nenhuma diferença? Leonai, isso vai depender do tamanho da sua empresa. Se você tem uma empresa que ela é uma holding, ou seja, ela tem mais de um produto, ela tem mais de uma empresa agregada a ela, tem mais de determinado número X de funcionários, é interessante que você tenha o seu contador próprio, que seja só seu, que seja só ali da sua empresa. E aí esse cara vai se dedicar só a isso. Porém, se você é uma empresa que está em fase de crescimento, que iniciou, que ainda está dando os primeiros passos, vamos dizer assim,
é interessante que você contrate um contador terceirizado, tá? Ele fica mais barato para você terceirizar ele nesse primeiro momento. Posterior, não. Posterior, ele vai ficar mais caro, porque a empresa vai te cobrar muito mais do que o que você pagaria para um profissional sozinho fazer o serviço para você. Certo? Então aí, a sua resposta é, depende do tamanho da empresa. Mais alguma dúvida, pessoal? Eleonai, conseguiu te esclarecer? Sim, sim. Deixa eu dar um exemplo, voltando lá na coisa da China, dar um exemplo meu. Eu comprei um celular no início do ano, na China. E eu fui pesquisar no Brasil um celular com o mesmo processador. E quando eu fui ver, ele custava menos o triplo do preço. O preço no Brasil era o triplo do preço do que eu comprei. Que Com o você mesmo pagou, né? processador, isso. Quase com as mesmas características. Pois é. É por causa daquele negócio da lei trabalhista que você tinha falado, né, professor? Que diminui a mão de obra. Tipo assim, a mão de obra pode até ser mais cara, mas as leis trabalhistas são Exato. Porque, menores. por exemplo, na China não tem lei trabalhista nenhuma, né? Então, o custo operacional, o custo variável do colaborador é praticamente zero. Você vai pagar só o salário dele, que você tem que descontar. Certo? Pessoal, mais algum questionamento? Tudo tranquilo? Se sim, sim. Se não, não. Sim? Bacana. Então, tá bom, gente. Olha só. Essa semana próxima agora, eu devo estar postando a atividade de vocês, tá? Eu falei semana passada que eu ia postar, não consegui porque eu tive que viajar. Aí onde eu estava, a internet minha estava péssima, não consegui resolver nada quase, tá? E, e aí eu pretendo essa semana deixar tudo no jeito já para vocês fazerem uma atividade para gente, tá? Essa atividade vai ser uma atividade avaliativa, tá? E isso vai... Bom, isso vai nos ajudar na nossa última fase. Bacana? Ok, pessoal? Se não temos mais nenhuma dúvida, finalizamos aqui. Um abraço para vocês, fiquem com Deus, boa semana, bom final de semana e boa semana. Tchau, professor. Tchau, Letícia. Professor, Boa semana pra Tchau, todos. Gustavo. Tchau, Laila.